Vou tentar preparar alguma coisa para trazer para cá. Não é muito simples, apesar do Samuel ter feito parecer semana passada que era muito simples. E isso consumiu minha mente durante o correr da semana. Tinha um tema em mente, mas na quinta-feira, se eu não me engano, no caminho para a escola com a minha filha, uma coisa muito engraçada que tem acontecido, que a gente não esperava, um dos desafios da criação da Rebeca, é que o tempo gasto com o Halloween na escola é maior do que o tempo com a Páscoa, é maior do que o tempo com o Natal. Então, é uma semana inteira de preparação para o Halloween. As crianças aprendem canções, aprendem a cultura. A Rebeca ouviu histórias de terror na escola que nunca ouviu em casa e começou a ter medo do escuro por causa desse tipo de prática. E aí a gente estava a caminho da escola e ela começou a cantar uma musiquinha fofinha no carro, mas eu não conseguia entender muito bem, que agora ela fala um português muito melhor do que o português. Então eu não entendia nada que ela estava cantando. Eu perguntei para ela, filho, que música é essa? Então, para ela me ensinar, né, tentar puxar um assunto com ela no carro. São uns 5 minutos até a escola. E ela me disse, é uma canção de Halloween. Aí tentou me ensinar, cara, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar puxar uma música que a gente canta junto, vou tentar levar o assunto para outra direção. E eu tentei puxar uma música da igreja, sei lá, Jesus me deu presença para a gente cantar no carro, até para passar aquele período de sono e tal. Mas falhei. E aí, esse primeiro terço do caminho foi essa falha. O segundo terço do caminho eu passei em silêncio, pensando o que eu posso falar para minha filha. O que eu posso fazer para... ao mesmo tempo eu estava com a cabeça aqui, né? O que eu vou fazer? Olha, se eu não consigo trazer minha filha de volta para falar alguma coisa de Jesus, como é que eu vou falar domingo, né? E aí no segundo terço do caminho, já chegando na escola, tem uma rotunda assim, logo na frente da escola para os pais fazerem aquela rotunda e tem o parque dos carros. Eu tive uma ideia. A escola está toda enfeitada para o Natal, toda decorada. Ele sabe que o Natal é uma festa de aniversário, né? Aí ela disse, eu sei. Então, é a festa de aniversário de quem? Aí ela, de Jesus. Aí eu falei, beleza, mata o osso, acabou o assunto. Se ela não soubesse, ia ser mais fácil, né? Mas vamos ensinar o que ela sabe. Então, eu parei o carro, abri a porta, e no tempo que eu me preparava para levantar do banco, ela disse assim, por que Jesus nasceu? E aquilo não soou como uma pergunta, soou como uma afirmação. Tá bom, será que é uma pergunta? Aí ela meio que relutou assim, e insistiu na pergunta, mas com o mesmo tom. Por que Jesus nasceu? Tá, é uma pergunta, filha? Não. Por que Jesus nasceu? Então, se eu perguntasse para vocês hoje, por que Jesus nasceu? Quais seriam as respostas? Para não salvar, acho que a primeira resposta que vem na nossa cabeça, certo? Mais alguma? Para nos libertar dos nossos pecados. Porque Deus nos ama. Boa. Mas a resposta é mecânica, certo? Como é que a gente fala isso sem se emocionar? Qual é a nossa capacidade de tornar isso mecânico? A gente cantou agora 3 músicas. Desculpa, a bondade de Deus. A gente canta ela quase todo culto. Eu sei, desculpa. Mas eu ainda me emociono. Porque realmente a vida do imigrante não é fácil, né? E a bondade de Deus com a gente aqui tem sido incrível, assim, é constrangedor. Como é que a gente fala que Jesus nasceu para salvar a gente, para nos libertar, para ser nosso rei? Assim. Então, se eu respondesse para a Rebeca, olha, Jesus nasceu para salvar a gente, o que ia acontecer? Eu tinha 15 segundos entre o tempo de pegar ela na cadeirinha e de entregar ela na mão da professora. Se eu falasse, Jesus nasceu para salvar a gente, fica muito ali. Puxa do Espírito.
terminei de falar um tempo bom e ainda está falando. Então eu tinha 15 segundos para falar para minha filha isso, e eu tinha que aproveitar essa oportunidade. Minha filha está perguntando o que significa Jesus para mim. Então eu tenho 15 segundos, ou eu dou uma resposta dessas, que ele veio para nos salvar, e ela ia, tá bom, vou cantar minha música de Halloween para a escola aqui e vou embora. Ou então eu podia só, sei lá, ativar a minha voz de Cid Moreira, narrador da Bíblia. Que Jesus veio nos salvar. Que Jesus é o nosso rei, aleluia. Não ia funcionar, ia precisar de mais tempo. E não estava nem um pouco preparado para pregar para uma criança de 4 anos. Chegando na escola, eu queria mais voltar para o trabalho, já estava na hora. E as respostas podem ser fáceis, mas elas são fáceis muitas vezes porque elas são simplesmente mecânicas. Eu disse que eu me prometi que na hora de buscá-la eu responderia. Né? Não temos tempo hábil aqui, filho. Eu preciso compor um argumento de 5 horas. Preciso fazer uma apresentação de PowerPoint. Bom, enfim. Fui para casa e comecei a pensar o que eu ia responder para ela. Como é que eu vou resumir isso tudo para uma criança de 4 anos, certo? Tá. Como é que eu vou explicar isso para ela? Jesus é o nosso Salvador. Salvador de quê? Se eu dissesse para ela que ele é um Salvador, tipo um super-herói, né? Pressupõe um mal. Certo? Será que tem alguma coisa perseguindo ela? Ela tem que ter medo de alguma coisa e ela precisa desse Salvador? Bom, a primeira reflexão que isso me trouxe é: será que o foco, quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, ok, a gente tem que mesmo assim fazer um exercício de reflexão para pensar, a gente segue Jesus porque ele nos salvou. Nos salvou do quê? Será que a gente segue Jesus e substitui esse amor de Deus por um medo de alguma coisa? Será que a gente tem medo do que ele veio nos salvar? Então a gente se agarra a isso? Também posso falar que ele é o mediador, né? A gente cantou o véu que separava, já não separa mais, né? Ela conhece essa música, canta, e eu pensei, chegar em casa, vou fazer ali um cercadinho de lençóis ali aquela cabaninha, né? E botar um pouco de medo nela para entrar no Santo dos Santos. Mas é complicado. Jesus veio nos libertar do nosso pecado. Como é que eu vou falar dos mandamentos de lei? É complicado, né? Por que Deus só não permite a gente viver com Ele em paz? Ele criou regra para a gente seguir, uma confusão. Não ia ser fácil explicar. Então eu precisava começar a construir um argumento do começo, certo? E como é que eu pensei em construir isso com ela? Acontece que depois de ter filho, a gente começa a orientar a nossa vida não mais para a gente. Tudo que a gente pode fazer é tentar criar situações, ambientes, para que a gente possa ficar do lado dos nossos filhos, para aproveitá-los. Tudo em paz, tudo em ordem, tudo seguro, tudo, no nosso caso, cor de rosa, daqui a pouco azul, ok? Eu não sei se deu para ouvir no microfone, mas eu estava assim, nossa, eu acho que... O que será que acontece se o pregador passar mal no dia e não puder ir pregar? Ou então, sei lá, às vezes meu filho nasce durante o culto. Tá tudo bem? Ok. São 37 semanas, né? 36? 35? Então não sabe. Desculpa. Pra mim são 9 meses e saber que são mais de 9 meses já é demais. Pronto. Mas eu tô pronto pra qualquer coisa. Tá bem. Sem querer parecer controlador, mas se eu pudesse, eu construiria um jardim fechado para ela, ia colocar todas as melhores árvores, as melhores frutas, os animais mais fofinhos, e ela ia estar lá comigo, a vida perfeita, tudo cercado. Não é isso? Mas Adão e Eva foram criados assim, certo? Eles tinham comunhão diária com Deus, e tudo de bom e do melhor. Era sombra e água fresca. Eles chamavam os animais pelos nomes, certo? Só tinha uma única regra.
uma única regra que era lá em Gênesis 2, todo mundo conhece essa história. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, tem o aviso e tem a consequência ali, bem explícito. Certo? Uma só, de um jardim inteiro. Todos nós conhecemos essa história, mas não foi necessário muito esforço da serpente para fazer a Eva começar a mergulhar um pouco mais talvez naquele desejo que ela já tinha, né, de comer esse tal desse fruto, mesmo tendo todos os outros. Então a serpente fez o quê? Foi lá e formatou essa dúvida na cabeça da Eva, certo? Foi isso mesmo que Deus disse? Será que ele não quis dizer outra coisa? Em Minas vão dizer assim: pega nada não, só. Ok. Apesar de confirmar o que Deus tinha dito, a Eva tinha certeza, ela tinha ouvido bem. Ela acabou tomando um empurrãozinho naquele momento para cometer o erro que talvez ela já tivesse inclinada a cometer, certo? E Gênesis 2:9 diz que no meio do jardim estava não só a única árvore que ela não poderia comer, o fruto, mas também tinha uma outra coisa muito especial. Vocês sabem o que era? A árvore da vida, certo? No mesmo lugar do jardim. A Eva, quando ela comeu o fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela estava mais perto que a gente consegue chegar da árvore da vida. Então, quem é mãe e pai sabe que parece que a gente tem um sensorzinho para descobrir quando o nosso filho está fazendo asneira. Lá em casa, quando está tudo muito silêncio, alguma coisa está errada. A gente já começa a se olhar assim. E primeiro vem o sentimento, né? O que está errado agora? Deus está fazendo alguma coisa. Então Deus claramente chegou perto apareceu lá e perguntou: o que a gente pergunta para os nossos filhos quando está esse silêncio, a gente chega lá no quarto: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Onde você está? Então não é raro ela fazer as asneiras lá em casa. Ela, uma criança de 4 anos, se eu fosse contar todas as histórias, a gente ia ficar aqui até meio-dia. O que acontece aqui, a gente fica triste, né? A gente briga, mas nós adultos também, nós lutamos para ser pessoas boas e fazermos coisas certas, mas certamente nós vamos falhar. Quando erramos, a gente magoa as pessoas que nos amam e isso nos separa, certo? Essa nossa falha, por mais que as pessoas reconheçam que a gente tenta melhorar, realmente os nossos corações ficam magoados, mas bom, enfim, graças a Deus, graças a Jesus, a gente tem aquele momento do perdão. Então o que a gente tem é aquele intervalozinho ali de mágoa, até a gente criar coragem, ou até a gente abrir mão do nosso direito de justiça, da nossa necessidade da nossa justiça, e perdoa ou pede perdão, né? Nós nos amamos, nós queremos ser bons amigos, nós queremos viver em confiança, em plena comunhão, e eu sei que eu posso contar sempre com vocês, vocês podem sempre contar comigo, mas certamente esses intervalos vão acontecer. Provavelmente, eu lembro até de um episódio, a gente estava conversando com o Diego e com a Jéssica, recém-chegados na igreja, e eles estavam falando sobre referências, né? Eu tenho referências aqui na igreja, pessoas que me puxam. O Lance falou muito disso, sobre a importância de você ser puxado por alguém e puxar alguém, certo? Mas certamente existe uma chance muito grande de, em alguma altura da sua vida, essas pessoas falharem com você, certo? Então não são só as crianças que vão fazer isso. Porque comparados à perfeição de Deus, nós ficamos pequenininhos, tipo uma criança de 4 anos, certo? Bom, no nosso apartamento em Remesinde, a gente ficava do lado da escola primária da Gandra, uma escola do lado do nosso apartamento mesmo, e logo a janela do quarto dela dava para essa escola. Então a gente, às vezes no recreio, ela ouvia as crianças brincando e ela ficava curiosa. Então a gente acabou criando uma prática, eu pegava ela no colo, levantava ela para a janela e ela olhava lá embaixo.
acontece que ali, debaixo dessa janela, o quarto tinha uma secretária. O apartamento era mobilado, então a gente não se livrou daquela secretária. Ficou ali, eu garanti que a janela não ia abrir, eram 2 janelas na verdade. Me certifiquei que aquilo não abria, a secretária era meio longe, tinha uma cadeira que a gente não mantinha ali, mas teve um dia lá em casa, estava tudo em silêncio, e ela, bom, aí sentiu aquele sensorzinho. Quando eu cheguei no quarto, ela estava lá com o joelho em cima da mesa, em cima da secretária, provavelmente a cabecinha dela estava lá. Será que ele falou mesmo que se eu abrir a janela eu vou cair lá embaixo e vou morrer? Eu acho que não, acho que eu consigo abrir a janela, só quero olhar as crianças lá embaixo. Né? Então, para cada asneira que ela tenha criatividade ou a coragem de inventar, a gente tem que criar uma regra ali em casa para protegê-la da própria insensatez. Às vezes ela quebra alguma regra e nem sempre a gente tem a oportunidade de protegê-la daquilo, certo? Ela se machuca, ela sofre a consequência daquele próprio erro. Ao mesmo tempo, quando ela conhece a regra, a gente consegue ver a carinha de felicidade dela, quando ela cumpre a regra. Ontem a gente saiu da casa dos nossos amigos e ela chegou no carro e falou assim: pai, mãe, hoje eu me comportei bem. Mais ou menos, ela saiu, foi um custo, mas sim, dentro do esperado. E ela fica feliz porque ela cumpriu a regra. Porque às vezes acontece que às vezes essa regra ela rouba o protagonismo do amor que fez a gente criar essa regra, certo? A regra foi criada para acabar com esse erro e ela acaba sendo vista como um erro. Ela fala: ai, que seca, agora tá com essa de ai, que seca. Em Romanos 7, 12 e 13, como é que é? Seca. Desculpa, não dá. Quando eu tento falar o sotaque com ela fala: para. Você não fala assim, pai. Eu tô falando assim. Por que você falar assim? Não fala assim. Em Romanos 7, 12 e 13, Paulo fala sobre o papel da lei. Posso ler aqui, se alguém quiser abrir. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento mostrasse como o pecado é extremamente mau. Bom, eu gosto muito de uma metáfora, a gente já falou sobre ela no grupo familiar, que é basicamente, quando a gente começa a sentir algum sintoma, tem alguma coisa errada, eu estou cansado, eu me sinto cansado, então eu estou com alguma dor quando eu me levanto, sabe? Estou com alguma dor quando eu me levanto, o que a gente faz? Depois de um tempo, tem gente que demora anos, né? Mas, enfim, a gente procura um médico e um bom médico vai pedir o quê? Uma análise de sangue, alguma coisa assim, certo? Depois que sai aquele resultado, vem aquele papel assim, e a gente olha que não faz muito sentido. Alguns vêm até com umas referênciazinhas. Mas qual que é o objetivo daquele papel? O objetivo daquele papel é expor o que tem de errado, certo? É a mesma coisa da lei. Então, se eu não julgo que a lei é boa, é a mesma coisa que eu falar que aquela análise, o resultado daquela análise também não é uma coisa boa. Na verdade, o objetivo daquela análise é me apontar para o tratamento e para a cura, certo? A finalidade da análise é apontar para o tratamento. É isso que Paulo diz em Romanos 10:4, onde ele fala que o fim da lei é Cristo. Cristo é a justiça que nos torna justificados diante do pecado. Ele é a cura para a nossa doença. Mas então, é simples. Eu vou só tomar um remedinho. Eu tomo a decisão de crer em Cristo e está feito. Estou curado. Não tem mais pecado e pronto. Bom, ser insensato não é só coisa de criança. Mais uma vez, Paulo em Romanos 7, 15 a 25. Ele confessa que nem ele mesmo entende o que ele faz. Paulo, certo? O que ele fala sobre a postura dele perante a lei? Perante a lei, ele diz que ele era perfeito, certo? Mas ainda assim ele era o pior dos pecadores.
Em 7, 15 a 25 ele diz: eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto essa lei que habita em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Olha como eu pareço uma criança de 4 anos. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu faço sozinho. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então nós estamos falando de uma jornada de tratamento, essa mesma jornada que Paulo ultrapassava. É a jornada que nós passamos a partir do momento que temos Jesus na nossa vida. Nós começamos a tomar o remédio para o tratamento. E esse tratamento começa assim, com a exposição do nosso pecado. Nós descobrimos que, na verdade, nós tentávamos ser justificados pelos nossos próprios sistemas. Nós criávamos sistemas de justificação aplicando a nossa própria lei, aplicando a lei que reina sobre os membros do nosso corpo, a lei que é pecaminosa. Nós vemos os nossos erros, nós fazemos os nossos ajustes e seguimos em direção à nossa própria justificação. Nós vivemos em busca da justiça, que nós somos, no fim das contas, frustrados sempre porque nós somos incapazes de prover essa justiça para a gente. Isso, em muitas pessoas, se manifesta com uma insatisfação, com aquele sentimento de falta de alguma coisa que nos complete, certo? A gente se sente deslocado do nosso propósito, fora do nosso lugar. Então, um dia o Espírito vem e nos revela nesse momento a justiça que nos é feita, a justiça trazida por Jesus. Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, certo? Mas imagina eu contando isso para a Rebeca. Então, quando os pais criam todas essas regras, é no fim das contas porque eles conhecem tudo que pode nos afastar deles, certo? Eu não quero que ela se machuque, eu não quero que ela se magoe, eu não quero que ela se perca, eu não quero que ela se afaste de mim. Eu não quero que o meu filho ou a minha filha se afaste do propósito da criação. Antes de criar cada regra, eu já sabia que ela falharia com algumas delas. E ao tentar seguir as regras, eu vejo que ela demonstra que ela me ama, que ela me respeita, porque ela reconhece em mim esse mesmo amor. Então é muito legal vê-la tentando, ela crescendo, ela evoluindo. O meu ponto é que a minha mensagem é muito simples hoje. É que quando a gente diz que o Senhor é o nosso Salvador e tudo mais, quando a gente quer dar essa resposta, a minha mensagem o ponto da minha mensagem é o seguinte: Deus nos adota como filhos. Quão grande é o nosso amor pelos nossos filhos? Nós conhecemos as falhas, nós vemos falhar no mais íntimo dos erros. Ontem uma das pessoas do nosso grupo partilhou: eu às vezes penso mal das pessoas, mas não é que fala, mas às vezes eu penso e depois eu me arrependo de ter pensado. É assim, é uma coisa tão pessoal, né? Quem está vendo isso? Ela se julga, ela se cobra, e só Deus está vendo isso. Além disso, da mesma forma, a gente sabe que o nosso filho vai errar, mas qual que é a nossa postura? A gente sempre está lá, incansavelmente. Eu vou segurar a mão da Rebeca se ela falhar, eu vou estar sempre pronto para perdoar ela e ensiná-la. Então Cristo é essa mão estendida de um pai para trazer o filho de volta. Cristo é esse pai aberto, de braços abertos,
pronto para te abraçar e para te mostrar o caminho de onde você não deveria ter saído, o jardim de onde você não deveria ter saído. Em Cristo, os nossos pecados são pagos, nele nós encontramos o nosso descanso e o caminho de volta para o Pai. Então, qual foi a minha resposta para a Rebeca? Filha, pensa no jardim mais bonito que você conseguir. Eu vou apelar para a barriga dela. Com árvores, frutas lindas, muito gostosas. Os animais te obedecem e você chama eles pelo nome. Você pode botar o nome que você quiser nos animais. Você reina sobre aquilo tudo. A vida nesse jardim, então, como eu falei lá no começo, é só sombra e água fresca. É só aproveitar e a gente não precisa de mais nada. Deus criou esse jardim para nós morarmos com Ele. Mas a gente acaba fazendo asneira toda hora e não merece muito viver nesse jardim. Daí esse próprio Deus criou isso tudo para nós, mandou o Filho dele aqui na terra ensinar a gente como a gente tem que fazer as coisas. Ele pediu para a gente ser como Ele, amar as pessoas como Ele nos amou. Então nós só precisamos confiar em Jesus. E a gente pode viver nesse jardim. É simples. Aqui na terra, mesmo a gente já consegue sentir um pouco de como é viver nesse jardim. A gente ora junto e pede, ontem ela machucou o dedinho e agora toda hora ela quer o penso de animaizinhos lá. Então, todo dodói primeiro, antes do penso, a gente faz a oração. Senhor, cura esse machucado. E não falha mesmo. O penso vai para alguma parede lá, antes do dia seguinte, o machucadinho já está curado. Às vezes é um machucado de verdade. Jesus nasceu porque Deus nos ama e nos quer com Ele. Quando erramos, Ele nos perdoa. Se estamos perdidos, Ele nos mostra o caminho. Se temos medo, Ele segura a nossa mão. É parecido com o que eu faço para minha filha. Eu estou aprendendo com Ele. Eu ainda erro de vez em quando, mas o nosso Deus é perfeito. O nosso Pai é perfeito. E é isso. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Deixa eu só pôr aqui do lado. Não fui. Glória a Deus. Vamos orar. Creio que é importante nós podermos responder a esta mensagem. Amém? O Paulo acabou de falar do amor de Deus e como muitas das vezes nós interpretamos a sua lei e tudo que Ele fez de forma bem errada. Nós temos tendência a achar sempre que Deus nos quer controlar, limitar a nossa vida, quando Ele na verdade só nos quer amar e relacionar-se connosco. Amém? Por isso foi incrível a forma como puseste com a conversa com a tua filha. Deu para entender bastante, creio eu. Alguém ficou com dúvidas? Não? Senão depois pode falar com o Paulo, que ele está disponível. E eu vou pedir para ela orar. Eu queria vos convidar a levantar, por favor. E quando eu digo que é importante responder, é neste sentido. Que é que nós possamos abrir o nosso coração a viver este amor com Ele. Ok? Possamos verdadeiramente estar abertos e entender que tudo que Ele fala, tudo que Ele deixou escrito é para nosso bem. Amém? Porque é curioso, se nós até podemos achar que sabemos o melhor para os nossos filhos, imaginem o quanto nós podemos confiar no nosso Deus Criador, que sabe muito melhor que nós, o que nós verdadeiramente precisamos e o que é melhor para a nossa vida. Amém? Concordam? Então, amém, Paulo. Vais orar por isso, por favor, orar para que verdadeiramente nós possamos
confiar no nosso Deus e entrar nesse relacionamento, amém? Convido-vos a fechar os olhos, levantar as vossas mãos, amém? Senhor, obrigado por essa adoção, Pai. Muito obrigado porque hoje eu posso te chamar de Pai, porque o Senhor um dia se revelou para mim. Muito obrigado por esse amor, por essa paciência. Muito obrigado, Pai, por essa relação. Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pela desobediência, me perdoa pelo medo, pela insegurança, Senhor. Me perdoa por todos os momentos que eu não pude confiar, Pai, eu não pude dar esse passo de fé, eu não pude descer do barco, Senhor. Porque, no fim das contas, eu não fiquei 100% na sua palavra, Pai, no nosso relacionamento. Senhor, Pai, por favor, me ajuda com isso, me ajuda a dar o próximo passo, me ajuda a confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Me ensina a criar essa relação contigo e retribuir esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós, esse amor constrangedor, Senhor. Por favor, Senhor, é o que nós queremos. Aprender de Ti, caminharmos contigo e voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, Pai, que é do Senhor.